Existem pessoas que gostam mais e desejam mais doce do que outras pessoas. E eu sou uma delas, o que dificultou muito eu conseguir ter sucesso no emagrecimento. Se você sente que deseja muito ou gosta muito de doce, fica nesse vídeo até o final, porque eu vou te ensinar 5 estratégias práticas e aplicáveis que podem te ajudar a controlar mais o consumo de doce. E se você está no processo de emagrecimento ou deseja iniciar o processo de emagrecimento, essas estratégias vão te ajudar muito, uma vez que os doces modernos, eles não são apenas ricos em açúcares, mas eles também são ricos em gorduras, o que carrega um conteúdo calórico bastante denso e dificulta o processo de emagrecimento, mas também contribui para o processo de ganho de peso. Então, a gente vai falar sobre como você pode controlar mais esse consumo de doce. Mas antes de tudo, eu preciso te explicar por que algumas pessoas gostam mais e desejam mais doce do que outras. A primeira coisa que a gente precisa entender e normalizar é que todo mundo, em algum grau, gosta do sabor doce. A gente herdou geneticamente, na história evolutiva, a predileção por esse tipo de alimento. Nós temos receptores na nossa língua que identificam esse tipo de sabor. Por que que a gente gosta de doce? Porque evolutivamente foi importante para a nossa sobrevivência. Se a gente pensar nos alimentos da natureza que têm características de sabor adocicado, eles contêm bastante nutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes, mas também carboidratos, energia, o que foi importante num período de escassez. O problema é que o ambiente hoje se modificou e a gente não tem apenas ou os doces que são ofertados da natureza. A gente tem sabores muito mais intensos, características adocicadas muito mais marcantes, bem como os doces modernos, como a gente falou no início do vídeo, carregam também um teor de gordura, o que aumenta a nossa predileção. Mas é importante a gente entender que é normal a gente gostar do sabor doce. O problema é que a indústria alimentícia se aproveitou dessa predileção e percebeu que a gente é vulnerável a esse tipo de alimento. E que a gente gostar desse tipo de alimento, quando exposto em uma intensidade maior, em uma frequência, em um ambiente que a gente tem fácil acesso, o querer ele motiva muito o comportamento de comer esse tipo de alimento em maior frequência. Mas além dessa história genética evolutiva, existem outros fatores que podem ter aumentado a nossa predileção pelo sabor doce que não estavam sob o nosso controle. Por exemplo, a dieta da mãe interfere nas preferências alimentares do bebê. A gente sabe hoje que quando nós damos açúcar a uma mãe tá grávida, o bebê apresenta sinais de gostar. Então, o gostar do sabor doce, ele pode ser reforçado antes mesmo de um bebê nascer. E nos primeiros anos de vida, um bebê que é exposto a alimentos com açúcar adicionado tem essa predileção ainda mais aumentada, uma vez que esse comportamento ele é reforçado. E além do mais, na infância ou na adolescência, em algum momento, a maioria das pessoas passa por um aprendizado que elas não escolheram, que é utilizar ou ter o alimento como uma estratégia ou como uma ferramenta de regulação emocional. Quem nunca viu uma mãe ofertar um doce, bala, pirulito, chocolate para uma criança que estava nitidamente estressada, chorando, gritando, fazendo algum tipo de birra? Naquele momento em que a mãe oferta o doce e a criança se acalma, o cérebro da criança cria-se um aprendizado e que informa para aquela criança que aquele alimento ele tem uma função de regulação emocional. E isso é reforçado muito na nossa infância. E na adolescência, quando a gente ganha poder aquisitivo, isso pode ser feito de maneira mais deliberada, né? Meninas passam a consumir chocolate, doces, pelo menos meninas na América, né? Na Ásia já não foi visto isso. Passam a utilizar esse tipo de alimento para se confortar em períodos de maior oscilação de humor, como na TPM. Então, existem uma série de fatores, não só genéticos, mas de aprendizado,
que podem te fazer querer e gostar mais de doce e se te tornar mais vulnerável. Se você chegou nesse vídeo, você sente que você tem dificuldade em controlar o quanto você consome de doce, é provável que você tenha passado por esses contextos em que te tornou mais vulnerável a desejar e gostar mais de doce. Mas agora a gente vai falar sobre as 5 práticas que podem te ajudar a ter um pouco mais de controle, porque é possível a gente ter um pouco mais de controle sobre esse tipo de alimento. Contudo, que não dependa apenas da nossa vontade de controlar ou da nossa disciplina, entre aspas. A gente precisa realizar algumas práticas que facilitam manejar esse tipo de comportamento, uma vez que é difícil a gente controlar o desejo, né? Dificilmente a gente vai conseguir controlar a vontade, a gente vai conseguir controlar o que a gente faz quando a gente sente vontade. Ou a gente pode conseguir se antecipar e não desejar algo, ou diminuir a probabilidade que o desejo ele aconteça. Agora, uma vez que o desejo ele se apresentou, dificilmente a gente consegue diminuir esse desejo de maneira deliberada sem realizar nenhum tipo de atividade. Então, vamos falar aqui sobre as 5 práticas. Então, a primeira prática é sobre controlar o ambiente. O ambiente ele é soberano. Ele é mais forte que a nossa disciplina. Se eu tenho dificuldade de controlar quando e quanto de doce eu consumo, é mais fácil eu limitar o acesso. O desejo por alimentos, ele nem sempre é tão intenso, correto? Muitas vezes você deseja algo, mas nem tanto. Por outro lado, tem vezes que você deseja tanto que é difícil de você controlar. Então o desejo, ele é volátil. Assim como o autocontrole não é um recurso infinito. Às vezes a gente está mais controlado e outras vezes a gente está menos controlado. E quando eu estou exposto a ambientes em que me fazem desejar em maior frequência, esse desejo ele tende a escalar. Então, se eu te mostro um chocolate agora, talvez você até queira comer, mas o desejo ele não seja tão intenso. Aí eu te mostro esse chocolate daqui 1 hora. Daqui 2 horas eu te mostro de novo e vou te mostrando ele ao longo do dia. É provável que o seu desejo escale. Imagina viver num ambiente em que você fica se deparando com vários alimentos que você gosta, que naturalmente o estímulo visual, sensorial ou até olfativo vai te fazer desejar. E não é uma coisa controlável. E você, toda vez que não come, você se priva, você está exercendo um pouco de autocontrole. Ao passo que a inibição, a privação, ela vai aumentando o desejo, bem como a exposição. E cada vez que você não come, você inibe esse impulso, o autocontrole ele vai se esgotando, ele vai diminuindo. Então é mais fácil de você ter um maior controle sobre o que você consome em termos de frequência e quantidade quando você molda o ambiente. Então, como você pode modificar o ambiente de uma maneira que você não fique sendo exposto a esse tipo de alimento? Uma das formas que eu faço, já que tem doces frequentemente na minha casa, não por uma escolha minha, mas a minha namorada ela gosta de doce. Eu não vou privar ela de comer doce. Muitas vezes ela traz doces para casa. Eu posiciono esses doces em locais em que eu não vou ter contato visual. Então, na geladeira, eu coloco atrás de algumas marmitas. No armário, eu coloco atrás de algumas vasilhas. Ao passo que, quando eu abrir a geladeira e quando eu abrir o armário, eu não vou ter acesso. E, portanto, muitas vezes eu nem vou lembrar que o doce está ali. Agora, se toda vez que eu abro a geladeira, eu abro o armário, eu tenho acesso a esses doces, eu vou ficar querendo esses doces. E cada vez eu vou desejar mais. Ao passo que, em algum momento, o meu impulso de comê-lo será maior do que a minha capacidade de inibir. Porque o desejo vai escalar e o autocontrole vai diminuir toda vez que eu utilizar o autocontrole. Então, modele o ambiente. E o ambiente não só da sua casa, mas o ambiente que você utiliza nas redes sociais, por exemplo. Tem pessoas que seguem páginas de receita e ficam ali o tempo inteiro vendo receitas, mesmo que seja fit, e se submetendo a desejar esses alimentos. E aí não sabem porque perdem o controle com os alimentos, mas o desejo ali ele fica aumentando. Então, controle o ambiente para você ter mais controle sobre o seu comportamento.
A segunda prática é sobre escolher, pelo menos na maioria do tempo, doces menos impactantes. Quais são esses doces menos impactantes? Aqueles que não são ricos em açúcares, gorduras e sódio ao mesmo tempo. Por exemplo, os biscoitos, eles são ricos em açúcares, gordura e sódio. Por isso são muito saborosos. E por isso fazem o nosso cérebro desejarem mais. E por isso é muito mais difícil de controlar o quanto você come. Por outro lado, quando você pega um doce, embora ele tenha bastante açúcar, ele não tenha tanta gordura ou não tenha sódio, já aumenta a probabilidade de você conseguir ter um maior controle, uma vez que o prazer ele não vai ser tão intenso e ele também não estimula tanto o sistema de recompensa, não libera tanta dopamina que faz a gente querer tanto o alimento. Então, doces menos impactantes são aqueles doces de frutas, geleias de frutas, por exemplo, ou qualquer outro doce que tenha frutas, ou doces light que contêm gordura, mas numa quantidade menor. É mais fácil você aprender a comer uma quantidade menor de doce e criar esse hábito começando por esses doces. A terceira prática, ela se refere a buscar estratégias de regulação emocional que não envolvam o consumo de doce. Veja, se você é mulher e passa pelo período da TPM sentindo muita vontade de doce e perde o controle do doce, significa que o doce ele está cumprindo uma função ali, geralmente de regulação de humor, regulação emocional. Se você é uma pessoa que se sente estressada, ansiosa e logo lembra do doce, significa que o doce é uma estratégia de regulação emocional. Eu tenho um vídeo explicando exatamente como lidar com esse tipo de comportamento. Mas em termos práticos, você vai precisar criar outras estratégias e repertórios de regulação emocional para que você substitua esse comportamento em momentos em que você se sentir desconfortável emocionalmente. Então, em períodos da TPM, oscilação de humor, mais estresse, mais ansiedade, você pode procurar outras atividades que causam prazer ou que diminuem o desconforto emocional, ao passo que substitui esse comportamento de comer o doce. Só o fato de você realizar outra atividade em substituição ao comportamento de comer o doce já pode diminuir a vontade de comer doce. Uma vez que nessa situação em que você sente vontade de comer doce, o doce ele está ali presente na sua memória, ali presente na sua lembrança e vontade de comer, porque ele está atendendo uma necessidade ali. Mas outras atividades podem atender essa necessidade. Você pode começar fazendo uma listinha de 5 atividades que você gosta para você colocar em prática quando você estiver no período da TPM, você estiver estressada, ansiosa, naquele momento em que você sente vontade de comer doce e que você sente que é para se regular emocionalmente. A próxima prática é o Mindful Eating, e eu já falei sobre essa prática em outros vídeos, porque ela é importante para a gente conseguir ter mais controle sobre o quanto a gente come. Quando a gente come vendo telas, distraído com qualquer outra coisa, a nossa percepção de prazer ela é menor, bem como a percepção de saciedade. E a gente tem evidências mostrando que comer distraído faz a gente desejar mais, querer comer mais e acabar comendo mais. Quando se trata de um alimento que tem mais açúcar, que ele é um doce, e a gente come distraído, a sensação de prazer ela não vai ser o suficiente, porque a sua atenção vai estar alternando entre duas atividades, e portanto é provável que você deseje ainda mais. E aí você acabe comendo mais doces. Então, quando você for comer qualquer tipo de doce, o mais adequado é que você coma com atenção plena a esse alimento e o mais devagar possível, para que você consiga ter uma experiência boa com aquele alimento, sentir o prazer necessário para que você não precise de mais. Então, o Mindful Eating ele está relacionado a mais controle na alimentação. A última prática se refere a colocar doces em momentos estratégicos no dia. Veja, é super possível consumir doce todos os dias de maneira controlada e conseguir emagrecer. Qual seria a quantidade ideal? Em torno de 10% das calorias diárias. Então, se você vai consumir
2.000 calorias, até 200 calorias. Se você vai consumir 1.500 calorias, até 150 calorias. Dá uma boa porção de doce, principalmente se não é um doce rico em gordura, se ele é mais açucarado. Então, a primeira estratégia dentro desse contexto seria você colocar o doce em momentos estratégicos. Como seria isso? Tem um padrão em que você percebe que perde o controle com doces? Por exemplo, se eu comer doce muito tarde ou em jejum, eu tendo a querer mais doce. Então eu já sei que comer doces muito tarde da noite ou em jejum me faz desejar mais e às vezes me faz comer mais. Por outro lado, quando eu como doce depois de uma refeição, já estando mais saciado, principalmente depois do almoço, eu tendo a exercer mais controle. E, portanto, eu achei alguns momentos mais estratégicos para eu consumir doce todo dia. E, além disso, eu saber que tem um doce todos os dias diminui a minha percepção de privação, ao passo que diminui a minha vontade ou aquele craving de doce quando a gente está privado e comunica para nós mesmos: não vou comer doce ou não posso comer doce. Não faça isso. Quando você se priva de algo e de maneira extrema e você cria uma regra do que pode e que não pode, o seu cérebro vai colocar mais atenção naquilo, ao passo que você vai desejar mais e em algum momento você vai perder o controle. Então talvez seja mais interessante você colocar um doce todos os dias, mas em momentos estratégicos. Se você sente que precisa de ajuda para ter um pouco mais de controle na alimentação, para construir a autonomia alimentar, ou você precisa de um cardápio que atenda às suas preferências, os seus gostos e caiba na sua rotina, e você sente que eu posso te aconselhar com orientações, alternativa para resolução de problemas, eu deixei meu link na descrição do vídeo. Clica lá e vem falar comigo que eu vou te dizer exatamente como eu posso te ajudar.